Bom dia a todos. Bom dia, imprensa. Bom dia, público presente. Bom dia aos funcionários dessa casa. Sob a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos desta manhã. Na condição de presidentes das Comissões de Finanças e Orçamento, eu declaro abertas audiências públicas, apresentações das contas do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, referente ao segundo quadrimestre de 2022. Estando presente na casa, o presidente do fundo, Henrique, e os demais servidores, já de imediato passo as palavras. O Henrique, presidente, fica à vontade, Henrique, aí. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de apresentar aqui as contas do segundo quadrimestre. E já passo a palavra para o Sidney, que é da nossa assessoria. Bom dia, presidente, bom dia a todos os presentes. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo apresentar o resultado das atividades, o relatório de atividades do FMAP e relativo ao segundo quadrimestre. Sempre importante informar para todos, principalmente para quem está nos assistindo, que o Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões, FMAP, ele foi criado pela Lei 2.548, de 1º de outubro de 93, para gerir o regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais de Itapira. Tá? E vem nessa natureza, nessa finalidade, desde sua criação, e realizando com qualidade e maestria suas atribuições. Vamos começar pela gestão de benefícios. Benefícios concedidos apenas no segundo quadrimestre de 2022. Nós tivemos 16 aposentadorias concedidas por tempo de contribuição. Não tivemos nenhuma aposentadoria concedida por invalidez. Nós tivemos 10 aposentadorias concedidas por idade, 4 aposentadorias compulsórias, ou seja, aquela que o servidor completa 75 anos de idade e obrigatoriamente tem que se aposentar. E foram concedidas, dos benefícios existentes até então, foram concedidas mais 6 pensões, totalizando no segundo quadrimestre um total de 36 benefícios concedidos. Até 31 de agosto de 2022, a gente totalizou 530 aposentadorias concedidas por tempo de contribuição, 91 aposentadorias concedidas por invalidez, 183 aposentadorias concedidas por idade, 35 aposentadorias compulsórias e 252 pensões. Hoje, até 31 de 8 de 2022, o FMAP administra 1.091 benefícios previdenciários. Benefícios iminentes, perdão, aqui está 2021, mas na verdade é 2022. Nós temos hoje servidores recebendo abono de permanência, ou seja, aqueles que já têm o direito de adquirir a aposentadoria, nós temos 30 servidores nessa qualidade, que a qualquer momento eles podem requerer aposentadoria. Aqui a gente traz para vocês as principais contribuições arrecadadas no segundo quadrimestre. Entre as contribuições orçamentárias e os aportes para a cobertura de insuficiência financeira, nós tivemos uma arrecadação até o segundo quadrimestre de 33 milhões. A Prefeitura honra, tanto a Prefeitura, a Câmara como o SAI honram as suas contribuições em dia e também os parcelamentos. Isso faz com que o FMAP consiga ter uma margem para poder aplicar recursos no mercado financeiro, sem precisar usar a poupança formada até o presente momento. Aqui nós temos a posição dos parcelamentos no segundo quadrimestre. Tá? A gente tem aqui, tá um número pequeno, mas a gente tem o valor consolidado de cada parcelamento
e o valor de cada parcela. Nós temos parcela de R$ 6.800 a R$ 124.000. Essa é a posição consolidada até 31 de agosto de 2022. E aí, no segundo quadrimestre, nós tivemos aqui uma arrecadação, a correção do valor principal, mais juros de 9.983.517. E aqui, na última coluna, nós temos as parcelas restantes de cada parcelamento. E a gente pode ver que dois parcelamentos de grande vulto, né, de 303 mil e outro de 117, eles terminam o ano que vem. Então, já vai gerar, em tese, uma certa economia para a municipalidade. Aqui, a gente mostra para vocês a evolução dos investimentos. A gente trouxe o que a gente tinha em renda fixa em 30 de abril e o que a gente tem em 31 de agosto. Nós tínhamos 76 milhões, hoje nós temos 80 milhões de renda fixa. Renda variável permaneceu estável e ativos no exterior, a gente teve uma pequena redução. Tá? A gente tirou alguns títulos e alguns ativos desvalorizaram, então a gente não manteve aplicação, não acrescentou mais aplicações em ativos do exterior. Nós tínhamos, em 30 de abril, 114.963.000 aplicados, e no segundo quadrimestre, nós já estamos em 118.933.000. É importante frisar que a meta de rentabilidade estabelecida para o exercício de 2022 é IPCA mais 5,4% ao ano. Ou seja, nós temos que atingir em torno aí de 12% de rendimentos. E o retorno alcançado até o momento está em 2,29, que, embora esteja bem longe da nossa meta, é um índice bastante interessante frente à situação econômica que nós tivemos, que nós estamos enfrentando. Inflação, taxa de juros elevada, a inflação, insegurança econômica. Então, por incrível que pareça, mesmo estando bem abaixo da nossa meta, esse índice de 2,29, ele é um índice interessante. Se a gente for buscar em outros regimes de previdência, nem todos estão conseguindo atingir, passar de 1,5%, no máximo 2%. Nós temos o Fundo de Oscilação de Risco, que em 30 de abril montava 7.763.000. Nós tivemos as contribuições para a formação desse fundo no montante até o segundo quadrimestre de 728.814. Nós tivemos 49 mil de rendimentos, de ganhos, e o saldo atual é de 8.542.388,32. O que é o fundo de oscilação de risco? O fundo de oscilação de risco é se em algum momento, esse fundo de oscilação de risco ele pertence ao plano financeiro, se em algum momento não for possível algum dos órgãos, seja a prefeitura, câmara ou SAI, repassar a cobertura de insuficiência financeira, o fundo financeiro pode se socorrer a esse fundo de oscilação de riscos, pagar os benefícios e, em seguida, o órgão que deixou de repassar, ele tem até 30 dias para recompor esses valores. Então, esse fundo de oscilação de risco é uma garantia de pagamento dos beneficiários da massa financeira. A taxa de administração, houve uma redução em relação ao primeiro quadrimestre, porque houve alteração na legislação da taxa de administração, houve uma alteração e diminuiu o valor que compõe a taxa de administração, porque existia uma base de cálculo e essa base de cálculo foi alterada para atender às normativas da Secretaria de Previdência. Por isso que houve uma diminuição no saldo da taxa de administração. Aqui está a destinação de recursos, o quanto foi pago de aposentadorias, o Poder Executivo teve 5.864.000 de pagamentos de benefício, o Poder Legislativo teve 19.441, isso é o plano previdenciário. Já o plano financeiro, até o segundo quadrimestre, foram pagos 26.343.000 de benefício de aposentadorias,
o Poder Executivo, e o Fundo Financeiro do Legislativo importou em R$ 542.840. Aí, as pensões do Plano Previdenciário do Poder Executivo, que inclui Prefeitura e SAI, importou em R$ 2.785.000 do Plano Previdenciário, Plano Financeiro R$ 2.443.000, a Câmara, pensões R$ 147.632 e o Plano Financeiro R$ 276.518. Até o fim do segundo quadrimestre, a despesa administrativa acumulada paga foi de R$ 291.000, ou seja, o custo de manutenção do fundo é bem pequeno. A gente vê aqui que realmente são só aquelas despesas efetivamente necessárias, porque a gente tem em 8 meses a gestão de um regime de previdência, você gastar apenas 291.000, é um sinal bem interessante. A utilização da taxa de administração, essa lei foi aprovada, artigo 1º, parágrafo 7º, foi aprovado em 12 de julho de 2022. O limite apurado para o segundo quadrimestre seria de 321.745,44. Foram pagos 291.000 e houve uma economia de 30.544. A economia alcançada até então, com a utilização desses recursos, mostra que o FMAP utiliza seus recursos com austeridade e economia. E aqui nós encerramos, agradecemos a participação e abrimos para as perguntas que se fizerem necessárias. Obrigado. Perguntei, Beto. Tá. O custo da Providência hoje é esse valor de 291? Não, isso aqui para gerir o regime. É a taxa de administração. Ou seja, as despesas administrativas, o custeio do regime, até agora ficou em 291. Você vê regimes mais ou menos na proporção do FMAP, em número de segurados, gira em torno de 600, 700 mil reais nesse período. E aqui você vê que as coisas são bem equilibradas, não há exageros, porque a gente vê muito instituto, como tem muito instituto que tem uma sobra grande de taxa de administração, há certos exageros na utilização dos recursos. O que a gente vê aqui no FMAP, não, é que é estritamente o necessário que é feito. Hoje, qual que é a sobra hoje que sobra, pagando todos os aposentados? Tem uma sobra que aí vai para esse... Se a gente pegar aqui os investimentos, Isso, vai para a gente vai ver aqui, que nós tivemos uma sobra nesse período de 4 milhões de reais. Ou seja, 4 milhões que estão sendo depositados para formar a capitalização para o plano previdenciário. Aqui, esses 118 milhões é só para o plano previdenciário, porque o plano financeiro ele é de repartição simples. A prefeitura cobre a diferença. Mas, mesmo assim, existe um ativo de 8.542.000, que é aquele fundo de oscilação de risco, que é para garantir o pagamento de aposentadorias num eventual problema que algum dos órgãos municipais venham a ter para poder cobrir a insuficiência. Se hoje a prefeitura deixar de pagar, quantos meses consegue? O plano financeiro são 3 folhas, né? São 3 folha de folhas. pagamento. São 3 folhas de pagamento. Mas imediatamente, por força de lei, eles têm que recompor essa diferença quando utilizar. Então, é uma garantia para o plano financeiro, que até o presente data não foi necessário utilizar. E ele já está finalizando, em breve ele já fica composto nas 3 folhas de todos os órgãos, e aí não haverá mais essas receitas que estão aqui informadas de 728 mil. Só complementação para, caso haja necessidade caso a folha suba do plano financeiro, eu tenho que acompanhar esse fundo de oscilação de risco no montante de 3 folhas. O André, você me permite fazer Opa. uma...
Bom dia a todos, bom dia, Henrique, bom dia, Sidney, a todos os representantes aqui do fundo. É mais para título de esclarecimento, nessa primeira tabela aqui, onde você fala das contribuições previstas para o exercício de 2022 e os recebimentos ocorridos. Esse Sim. previsto é previsto para o ano todo, é isso? Exatamente. Tá. Exatamente. E aí o arrecadado é só no... É acumulado ou é só no... Não, é acumulado até 31 de agosto. Ah, Por que, perfeito. que há essa diferença? Porque houve uma cobertura da insuficiência financeira de 10.193. Isso não é receita orçamentária, por isso que não há previsão aqui. Assim, mas então eu previ 38 e já vou arrecadar, e já arrecadei 33? Na verdade, eu arrecadei 23 do previsto. É que tanto o legislativo já aportou 86 mil e o Poder Executivo 10.193. Como isso é apenas um depósito em conta, não é receita orçamentária, é uma interferência ativa no fundo, uma interferência contábil passiva em quem transfere, ele não tem essa previsão orçamentária. Mas eu vou confirmar, esses 38 até o quadrimestre ou é para o exercício todo do orçamento? Exercício todo, isso mesmo. E, na sua opinião, você acha que vai se cumprir até o final do ano? Porque nós temos ainda mais um, né? E essa prestação daí é o ano que vem, mas tudo indica que vai se cumprir, né? Principalmente porque... E parece que a economia também vem recuperando, vem... Exatamente, principalmente porque a prefeitura, que é a principal contribuinte, ela não falha, ela paga regularmente. Tá tudo em dia. Tudo em dia. Tudo em dia, os parcelamentos. O que a gente vê em alguns municípios é que deixa 3, depois eu parcelo, e aí você vai... o fundo, em tese, teria que justificar para o Tribunal de Contas qual a providência que ele está tomando pelo fato do ente não estar, da entidade, dos órgãos não estarem repassando. Porque ele tem que mandar essa informação, acho que quadrimestralmente, para o Tribunal de Contas, receita prevista, menos receita realizada e a diferença. Se tem uma diferença para aquele período, ele tem que justificar, falar assim, a prefeitura não fez a contribuição. E você está executando, você está notificando, o que você está fazendo com a prefeitura. Então, aqui, esse tipo de problema Itapira não tem. Eu acho que, da minha parte, é isso aqui, a única dúvida que eu tinha. André, tem mais alguma pergunta aí? Esse pessoal que já deu tempo de aposentadoria, Henrique, ele seria, para a prefeitura, eles já se aposentar para o fundo ou para a prefeitura seria, vamos supor, melhor eles se aposentar já e receber a aposentadoria ou permanecer lá na prefeitura ainda, mesmo já dando no tempo? Depende do caso, na realidade. Tem algumas pessoas, por exemplo, o abono de permanência é até um assunto bem difícil, bem complicado, porque existem casos e casos, né? Algumas pessoas que estão em atividade, elas estão buscando uma regra melhor de aposentadoria, né? Hoje eles têm o tempo para aposentar, mas estão esperando para aposentar mais para frente. Tem outras pessoas que têm a vontade mesmo de continuar trabalhando e já têm todo o tempo para aposentar. Mas a grande maioria dessas pessoas, se não forem todas, são do fundo financeiro. No final das contas, é a prefeitura mesmo que vai pagar. A prefeitura ou vai pagar ali na folha ou vai pagar lá no fundo. Henrique, com relação à reforma previdenciária, a gente acredita, né? A gente acredita não, a prefeitura está começando a trabalhar em cima disso, né? O fundo ele fará parte desses estudos. Como que vai ser essa composição? E será benéfico para o fundo? Você, na sua opinião, será uma coisa benéfica para o fundo essa reforma? A gente não tem um modelo ainda, né, para dizer, mas muito provavelmente aquele modelo de Osasco está sendo bem aceito aqui pela administração, né? Isso, a gente já está participando das conversas, a gente está prestando toda a assistência técnica, vamos fazer todos os estudos, né? Para o fundo é benéfico, porque vai aumentar a arrecadação, vai aumentar o tempo para a gente pagar essa dívida, né, que a gente tem, esse passivo. Para o fundo é benéfico, mas ainda está um começo de conversa, né? Ainda não tem nada concreto.
Só queria fazer um parênteses nesse caso. É uma questão assim, bem delicada, porque assim, a Secretaria de Previdência, a SPREV, ela tem medido todos os esforços para que os municípios, os estados, de modo geral, todos fizeram a reforma da Previdência, para que os municípios venham aderir a essa reforma. O que ficou bastante claro com relação a isso foi a questão da emenda dos precatórios, que eles incluíram os parcelamentos, e aí só poderia aderir ao parcelamento o ente que tivesse feito a reforma assemelhada à da União. E quando a gente fala em reforma assemelhada da União, é tributar inativo, é tributar pensionista. Porque hoje, quem aposenta pelo regime geral de previdência, ele não paga a contribuição previdenciária. Ele pode ganhar até o teto, ele pode ganhar os R$7.000, mas ele não paga contribuição previdenciária. Se adotar a reforma da Previdência nos moldes da União, nos moldes do Estado ou do município de Osasco, quem receber um benefício acima de um salário mínimo, hoje 1.212, passa a contribuir com 14%. Então, assim, o benefício vai ficar menor. Aí eu tenho que avaliar, mas as questões financeiras do município, porque, na verdade, isso vai atingir aqueles que ganham menos, entendeu? E aí, se você pegar no próprio portal da Secretaria de Previdência, o Estado de São Paulo, incluindo o governo do Estado de São Paulo, tem 220, mais ou menos, regimes próprios de previdência, incluindo o governo do Estado de São Paulo. Desses 220, apenas 40 fizeram reforma da Previdência. Ou seja, não chegou nem a 30%. E se você for mais a fundo, 88% aderiram à alíquota de 14%, outros não. Por quê? Porque, mesmo sendo uma imposição da Constituição da SPREV, existem municípios que, por exemplo, pagam 12%, o servidor paga 12%, e mesmo ele pagando 12%, não haveria necessidade, porque o regime está equilibrado. A questão maior aqui, com relação ao plano previdenciário, se você for avaliar o plano previdenciário, ele está superavitário. O problema é o plano financeiro. Se eu fizer a reforma, o impacto no plano financeiro vai ser em cima daquelas contribuições que eu vou começar a receber dos inativos e pensionistas. E, provavelmente, o regime previdenciário ele vai gerar um superávit maior, e aí ele vai comprar vidas do plano financeiro. Mas isso é provisório, porque o plano financeiro não vai parar de crescer, ele vai parar, vai chegar um momento em que ele vai descer, e a gente já vê em alguns municípios que fizeram que o retorno foi muito pequeno. E o desgaste não, e a participação do servidor, principalmente aquele que ganha menos, foi muito grande, e ele teve o benefício dele reduzido. Porque se ele ganha R$1.400, por exemplo, sobre R$200, eu vou aplicar 14%. Ele ia receber antes os 1.400 integrais. Agora ele vai receber os 1.400 menos os 14%. Então, tem que se avaliar muito, e eu acredito que isso vai... É claro que é uma definição, uma decisão do município com relação à questão financeira e econômica dele, mas é um assunto que tem que ser muito bem discutido. Porque a hora que chegar aqui para a Câmara discutir, embora a questão da viabilidade do fundo, vai existir uma pressão muito grande, eu acredito, de servidor, de sindicato, porque são eles que estão pagando a conta novamente. Assim, isso é uma opinião própria, não quero... É o município que decide o que tem que fazer, o que quer fazer. Mas nessas conversas preliminares que a gente está tendo, até o momento não foi citada essa cobrança de taxa, uma taxa dos servidores inativos. Isso aí não seria contemplado na nossa reforma, conforme o pessoal está apresentando lá. Mas, assim, pelo fundo, não existe a necessidade de reforma. Toda necessidade de reforma é por parte da prefeitura, da administração, por uma questão orçamentária,
porque o aporte que vem sendo feito hoje ele vem aumentando gradativamente de forma, principalmente com o reajuste do começo do ano, com 2 dígitos de reajuste dos professores, algumas classes foram reclassificadas, isso tem um impacto gigantesco no fundo e também no aporte do financeiro, que é a nossa maior massa. Então, é uma iniciativa da administração tentar resolver essa parte do aporte. O piso da enfermagem é uma dúvida também, né? Pode ser que aconteça, isso também tem um impacto gigantesco e, assim, por exemplo, na educação a gente tem a ajuda do Fundeb, né? Mas o Fundeb não é para pagar inativo, né? O Fundeb é para pagar ativo. Então a ajuda vem para a administração pagar os ativos, mas para o fundo não tem nenhum tipo de retorno. Foi feito estudo, foi feito impacto, só que é uma questão jurídica mesmo, né? Está parado lá no Supremo. Eu ouvi falar que ontem o pessoal estava falando que o Senado estava discutindo, que eles estavam procurando algumas brechas no orçamento para implementar. Mas aí assim que isso acontecer, tem que ser feito um outro estudo também para ver a viabilidade aqui no município. Feitas. Agradeço ao Sidney, ao Henrique, Tadeu, as meninas. Feitas as apresentações, não havendo mais perguntas, eu agradeço a presença de todos, representantes do Fundo de Aposentadoria de Pensões e os demais representantes daquela pasta. Agradeço à imprensa, o público que nos acompanha pela internet. Dou por encerrado a presente audiência pública. Obrigado, um bom dia a todos.